Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O que é o problema que você tem para Deus? O que significa o seu problema para Deus? Nada. Se Ele, com a palavra dele, Ele mandou formar o universo, o que Ele não pode fazer na sua vida através dessa palavra? Hein? Se foi pela palavra que Deus falou que haja luz, que haja céu, que haja terra, que haja o mar, que haja o sol, que haja a lua, que haja peixe, que haja elefante, cobra, jacaré, tudo foi feito por intermédio da palavra de Deus. A única coisa que Deus teve o trabalho de fazer foi eu e você, porque nesse momento Deus se abaixou. Não sei o que Ele fez, eu vou perguntar um dia quando chegar na glória. Vou perguntar a Deus, como é que o Senhor fez para me informar? Como é que foi? Explica aí, mostra para mim. Imagino eu na minha mente, a mente de ser humano, que Deus deve ter abaixado, pegado ali o barro, feito um bonequinho, formou um bonequinho. Tem um bonequinho, como esse microfone aqui, sem vida. Só que Ele pegou aquele boneco e fez assim, ó. E Ele soprou na narina do boneco. Narina é o quê? Nariz. Ele soprou no nariz do boneco o seu fôlego de vida. O espírito dele, o fôlego dele entrou dentro de nós. É por isso que você está aqui hoje. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deixe esse complexo que você tem, irmão. Deixe esse complexo que você tem, dizendo que não é nada, que não serve para nada, que não vale nada, que é inútil, que não vai conseguir, que não vai poder, que não vai vencer. Você tem que crer até a morte, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito pela mão do homem. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. E olha aqui o que diz mais, olha. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Você vê que por que Deus aceitou a oferta de Abel? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4 que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. E chegou um dia que era para eles apresentar as ofertas para Deus. Abel foi lá, reuniu todo o rebanho dele, reuniu tudo e começou a entrar no meio pegando o melhor. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui sim. Separado. Esse aqui não, esse aqui sim. Abel pegou o melhor que ele tinha no rebanho e apresentou para Deus como uma oferta. E Caim, como era preguiçoso, Caim, como era rebelde, Caim foi lá e pegou o que viu na frente e levou para Deus. Você tem oferecido a sua melhor oração para Deus? Qual tem sido a sua oferta para Deus, irmãos? Como é que tem sido o seu jejum para Deus? Como é que tem sido a sua santificação para Deus? Tem sido a melhor ou a pior? Hein? E quando chegou Abel com a oferta na mão, que Senhor? Deus pegou a oferta de Abel e recebeu uma alegria. Aí vem Caim aqui, ó, tá aí. Imagina quem ele pegou. Aí Deus olhou. Ele disse, bora fora. Quando ele virou as costas, ele ouviu Deus falando, ei, volta aqui.
Joga fora isso aqui, quer isso aqui não, tá? Joga no lixo. Aí ele, o quê? Se revoltou contra Deus. Caim ficou, imagina, gente, Caim ficou com raiva de Deus. Fechou a cara, corta lá, eu sou. E sabe o que ele fez? Ficou com inveja do seu irmão. Por que o senhor recebeu a dele e a minha não? A primeira oportunidade que Caim teve, ele matou o seu irmão no mato. Levou o irmão para o mato. Vamos ali, Abel, lavrar uma terra comigo? Vamos. Meteu a enxada na cabeça de Abel. Matou Abel. Só que ele se esqueceu que quando você é fiel a Deus, quando eu sou fiel, quando nós somos fiéis, até o nosso sangue clama por nós. Quando você é fiel a Deus, até a sua lágrima toca no coração de Deus. Até a minha lágrima toca no coração de Deus. Aí o sangue de Abel espalhou na terra. Que a enxadada partiu a cabeça dele, abriu, quebrou a cabeça dele, e o sangue espalha. Abel não podia falar mais, estava morto, mas o sangue dele clamou. E Deus ouviu o clamor do sangue de Abel, gente. Isso é a importância da oferta. Olha aqui o que diz aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, por meio de que, gente? Da oferta. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Diga glória a Deus. Olha, se você for fiel a Deus, você vai morrer. Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. Mas você, mesmo sua alçada lá no cemitério, Deus vai se lembrar de você, vai abençoar a sua família. Mesmo você estando morto, Deus vai lembrar: aquele cadáver lá foi servo meu e foi fiel a mim. Eu vou honrar a fé dele, eu vou honrar a fé dela. Eu te provo aqui dentro da Bíblia, porque o profeta Eliseu morreu e jogaram ele dentro de uma cova aberta. E o profeta ficou só os ossos. Secou, ficou osso. Pegaram o homem morto, jogaram dentro do buraco e jogaram Eliseu. O homem ressuscitou. Quem já leu isso na Bíblia? Você já leu? Quem já leu? Até o osso do profeta fazia milagre, irmão. Pegaram o homem morto, jogaram lá, deixa eu chegar aí. O homem caiu lá, levantou na hora. Misericórdia. Imagina estar o ossado do pastor Wilson lá no cemitério. Aí o pastor Wilson foi fiel a Deus aqui na terra, glória a Deus, aleluia, irmão, vai irmão que falei, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão fazendo. Aí o pastor Wilson foi fiel lá e enterraram o pastor lá. Aí o pastor virou só os ossos. Mas o pastor foi fiel a Deus enquanto tinha vida, não foi? Aí pega o irmão do pastor e joga no buraco. Aí põe o irmão, ai, vai colocou. Meu Deus do céu. Quem vai fazer aqui nesse buraco? Misericórdia. Vai ser nem que cair, aí quebrar parede, portão, tudo os peitos com medo de defunto. Mas foi assim. O sangue de Abel clamou e Deus ouviu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver o que, gente? Existem dois homens que estão no céu, do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem são? Enoque e Elias. Os únicos dois homens que foram levados vivos para o céu foram eles dois. O resto está tudo no chão esperando o julgamento final. Deus pegou Enoque e trasladou ele. Sabe o que é isso? Trasladou, pegar de um lugar e colocar. Deus pegou Enoque da terra e colocou aonde? Ninguém mais viu Enoque, nunca mais, ninguém sabe onde ele está. Ele foi levado para o céu vivo.
Foi trasladado para não ver a morte. Ele foi para o céu sem ver a morte. Aí ele diz mais, ó, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, versículo 6, de fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem mora aqui em Capão da Canoa, levanta a mão. Quem é de Capão da Canoa, levanta a mão assim. Quem, abaixa a mão agora. Quem não é, levanta a mão. Rapaz, muita gente que vem de longe, né? Olha. Vocês que são e vocês que não são, é importante toda vez que você for para a igreja, sair de casa crendo na sua vitória. Você pode ir na igreja Assembleia, na Maranata, na Batista, na Universal Mundial, onde quer que seja uma igreja que pregue o Evangelho, tá? Uma igreja que pregue o Evangelho, não a doutrina do homem, que prega o Evangelho, você pode ir lá nela, mas saia de casa antes com a certeza no seu coração. Porque lá naquela igreja pequenininha, pode não ter nem cadeira, lá mesmo Deus vai te abençoar. Porque foi assim que aconteceu comigo. Meu chamado foi na igreja que nem cadeira tinha, sabia? O meu chamado foi uma igreja que nem banheiro tinha. O meu chamado foi uma igreja que não tinha luz direito. Tinha banco de madeira, 4, 5 bancos de madeira, não tinha som, não tinha cadeira, não tinha ventilador, era uma porta para entrar, uma porta para sair, era um quarto. E eu estava indo para uma igreja grande, bonita, na época, uma das igrejas mais bonitas da cidade, porque o povo vai muito pela aparência, infelizmente. É por isso que nossas igrejas não enchem muito, porque o povo vai muito pela aparência. Ah, eu quero poltrona de espuma, eu quero ar-condicionado, eu quero telão, eu quero banda, eu quero teclado. Se esquece que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava indo para essa igreja grande. Aí o Espírito Santo falou comigo: entra aqui nessa bodeguinha aqui. Entra nessa bodega aí que eu vou te mostrar o que é o Deus. Irmão, eu entrei numa bala 38. Tinha mais cedo, tinha tomado umas 5, 6 cervejas. Sério. Tinha comido churrasco com os amigos do trabalho. Eu tinha tomado umas 5, 6 garrafas, estava doido já da cabeça. Estava chamando o urubu do meu louro. Aí quando foi 7 horas, eu falei: pessoal, agora vamos dar um tempo para a igreja. É os crentes sem compromisso. Tem muito assim, não tem? Acaba de tomar uma talagada de pinga, eu boto a roupa, agora vou para a igreja. E assim foi eu. Tomei lá, tomei um banho, passei um perfume, até um perfume que eu usava, caiaque. Faltava no rio para molhar. Aí vai eu. Aí eu passei numa rua escura assim, entrei. Eu ia passar direto, eu entrei aqui, não sei por que, entrei. Irmão, estava autorizado ainda. Eu entrei naquela rua direita, virei à esquerda. Quando eu cheguei na esquerda, tinha uma igreja pequenininha assim, ó. Assembleia de Deus. Escrito, sabe por quê? O piloto. Quem sabia o piloto? Pincel atômico. O pastor botou uma cartolina na frente da igreja, irmão. E escreveu Assembleia de Deus no poder do avivamento. Acho que é isso mesmo. A placa da igreja na cartolina escrita à mão, irmãos. Aí eu senti aquele povo: glória a Deus, aleluia, me arrepiou. Eu falei: vou entrar naquele negócio. Aqui deve estar bom, vou fundar aqui. E a Bíblia aqui, ó. A minha Bíblia, deixa eu ver se eu tenho tempo. A Bíblia era desse tamanho. Sério, desse tamanho. Eu tenho ela ali guardada. Eu carregava ela aqui assim, ó, para ninguém ver. Botava aqui no bolso, ó, toda amassada. Bíblia no bolso. Ia para a igreja. Aí, quando eu entrei lá, eu sentei.
Aí até o presbítero falou assim: vamos dar as mãos aqui, vamos fazer um ciclo de oração. Eu falei: meu Deus, você vai cair no chão agora, né? Eu vou cair agora manifestado. Eu dei a mão para ele agora, porque eu falei: não deixa eu cair com você. Irmãos, sabe que o problema não era eu. O problema não era eu. Eram as orações que estavam fazendo para mim. Porque, olha o que está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que te buscam. A minha mãe já estava há muito tempo orando. Aí eu estou trazendo a mão, tinha umas 10 pessoas no salãozinho dentro das mãos, eu comecei a orar, eu fechei o olho. E aquela suadeira começou a bater, eu bambear para cá, bambear para lá, eu falei: vou cair. Aí veio uma missionária lá da Bahia. Esse tamanho assim. A missionária de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu lembro até hoje, ela chegou assim, começou a falar em língua, profetizar, e ela lá. Aí, quando chegou em mim, ela calou. Eu fiquei triste, não pouco mais falar comigo, não. Ela revelou todo mundo, irmãos. Eis que Deus manda assim, assim, assim para você, para você, para você. Quando chegou em mim, ela calou. Eu falei: meu pecado é muito grande. Pensei comigo, né? Eu falei: por que ela não fala comigo? Aí meus olhos lacrimejou. Sério. Aí quando ela parou diante de mim, ela veio assim, deu 2 passos e foi lá no meu ouvido. Ó, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. E toda vez que minha mãe ia para a igreja, ela acreditava que Deus existia e queria restaurar a família dela. Ela chegou e falou assim: olha, irmão, ó, Deus manda te dizer que todas as orações que fizeram com você já foram ouvidas e está sendo respondida hoje. E eis que te digo mais: Deus vai te fazer, aleluia, Deus vai te fazer pisar em terra que você nunca sonhou pisar. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Glorifico o nome de Jesus. Estar no Rio Grande do Sul. Nunca sonhei com a Bíblia na mão. E a partir daquele dia, até o efeito álcool desapareceu. Na mesma hora, gente. O poder de Deus foi tão grande na minha vida que o efeito álcool desapareceu na hora. Eu voltei ao estado normal e quando acabou o culto eu fui direto para casa. Eu senti nojo do álcool. Senti nojo de cigarro, de droga, de festa. Quando alguém fumava perto de mim, aquele vômito, ânsia de vômito, Deus me transformou naquele dia. Na igreja não tinha nem cadeira. Sabe por quê? Porque lá atrás alguém estava orando por mim. E esse alguém, toda vez que ia para a igreja, ele acreditava que Deus existe, que Deus faz. Diga glória a Deus. Para encerrar, irmãos, diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pela fé você vai chegar onde você nunca sonhou chegar. Amém, Jesus. Pela fé você vai conquistar tudo que você nunca pensou em conquistar. Amém? Fiquem todos de pé, vamos orar. Olha aí, coisa boa. Deus. Tem gente que está pedindo para Deus: Senhor, toca no pastor para ele parar logo essa hora, que era meu bolo.
Gente, hoje é 15 anos da Igreja Mundial, amém? Vamos bater parabéns para a igreja? Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos. Viva Jesus! Diga glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Feche os seus olhos. Coloque as mãos no coração e cante. Senhor, incline-se ao ouvir o meu clamor. Necessitado sou. Venha me socorrer. Guarda minha alma. Eu sou fiel a ti. Salva o teu servo. Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor. O teu caminho. Faz-me andar, Jesus. Em tua verdade. Louva-te, meu Deus. Enquanto eu viver, une meu coração ao teu coração. Ensina-me, Senhor. O teu caminho. Faz-me andar, Jesus. Em tua verdade. Louva-te, enquanto eu viver, une meu coração ao teu coração. Une meu coração ao teu coração. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de te servir, de estar na tua casa, na tua presença e receber, Senhor, a tua palavra. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, e que a tua palavra esteja sempre dentro do meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga um amém, diga glória a Deus e glorifica mais uma vez, bem forte o nome de Jesus. Quem vai ganhar o Valdemiro? Diga eu. Não ouvi, diga eu. Olha o Valdemiro aqui, ó. Esse aqui é um coelho de chocolate. E eu coloquei o nome dele de Valdemiro Júnior. Valdemiro Júnior de chocolate. Quem trouxe o número para ser sorteado hoje? Trouxe, né? Daqui um pouco é que eu sorteio, tá? Daqui um pouco eu vou sortear o Valdemiro aqui, ó. Então, gente, estão aqui, ô mano. Número 68. Velho. Lê aqui que eu não sei. Letra de médico, isso aí. Everon. Quem está com o número 68 aí? Vamos ligar. Então liga então. Fala o número aí que eu vou ligar. 8560. Fala quando você acaba de ligar. Tá lá, ó. Ah, meu Deus do céu. Fala de novo aí. Rafaela ganhou. Ela veio. Ó, gente, vamos ligar para ficar nada de conta. Fala de novo aí. 968, fala na orelha.
sortear aqui alguns brindes da igreja. Pode ser? É, mas De novo. como é que é? Falou o quê? Não. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Fala de novo. Fala alto para eles ouvirem. Convido essa amiga, né? Eu não gosto de dizer que aquela igreja, o pastor é muito novinho, muito pequenininho, mas ele é grande no amor, na fé. Eu busco lá a minha saúde. Vamos lá. Tá vendo, gente? Não vem na igreja porque o pastor é novinho, é pequeno. Tá vendo? Mas eu aprendi na roça, ó, não é tamanho de porco da toicinha não, tá? Davi tinha quantos metros? 1,50 m, venceu um gigante de quase 3 metros de altura. Eu sou pequeno no tamanho, mas sou grande na fé e minha fé te abençoa hoje. A minha fé te abençoa hoje. A minha fé te abençoa. Está aqui a prova, ó. A prova está aqui. A senhora falou o que para ela? Aí eu disse, mas o que eu busquei lá, eu não busquei dos A melhores. senhora falou que ele é pequeno no tamanho, mas grande na fé. Grande na fé e no amor. E aí ela disse, tua fé, né? Sim, então tu põe fé também, vamos lá com fé, se entregando a Jesus e buscando dele a nossa glória, a nossa cura. Mas assim mesmo. O que a senhora acha do pastorzinho aqui? É pequeno no tamanho. Mas eu amo, eu tenho uma fé, o pastorzinho para mim é mesmo que uma abelhinha mestre. Olha! Gente, quem faz isso aqui tudo? O pastor só está aqui para ajudar vocês. O pastor está aqui para orar, para interceder, amém? Quem faz isso aqui é o poder de Deus. É a mão de Deus que faz isso. O tumor do lado esquerdo do cérebro sumiu, foi embora. Porque o poder de Deus está aqui nesse lugar. Esse pastor mostrar para vocês o antes e o depois, porque eu sinto que ele passou, foi embora para morte. É como se fosse um alívio, né, irmã? Como que tivesse tirado a mão, como se costuma dizer, né? Jesus te curou? Então fala assim com toda a fé, Jesus me curou. Jesus me curou. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a igreja pode glorificar bem forte. Deus abençoe a senhora. Quem mais chegou a sentir dor e não sente mais nada? Levanta a mão assim. Teve outra pessoa que levantou a mão aí lá atrás. Cadê? Não fica com vergonha, não. Você vê como é que pode, né? As pessoas não dão nada pelo pastor, meu Deus. Mas isso é bom, sabia? Sabe por que é bom, gente? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Quanto mais você olhar para mim e não me enxergar como nada, eu vou te agradecer. Porque a única coisa que é grande aqui é Deus. E a senhora, filhinha? Vem aqui, sobe aqui rapidinho. Está gravando aí, irmão? Está gravando? Grava isso aí tudo. Porque nós vamos enviar isso aqui para São Paulo. Vem aqui, minha irmãzinha. Você tem um testemunho para contar, vem aqui também. Qual o nome da senhora? Zilda. Ainda bem que a senhora é mais baixinha que eu, né? Meu nome é Zilda, tá? Em janeiro do ano de eu cheguei aqui mesmo na praia de Capuna. E o meu gêmeo foi muito mal para o hospital de Porto Alegre. Deu derrame. Que mês? Mês de janeiro. E como eu escutei muito, eu frequento essa igreja em Porto Alegre, eu pedia muito para que ele fosse ajudado, porque ele é novo, tem 47 anos. Daí eu escutava em casa, porque eu fico com meus netos em casa, eu escutava em casa as orações do Valdemir e Santiago. A senhora acompanhava pelo programa de televisão. O dia aí eu tinha presença em casa. Daí eu acompanhava, eu botava a minha farinha e colocava um copo d'água. Quando a minha filha ia no hospital, eu botava água e mandava a farinha. E mandava ele passar em cima do corpinho dele. Tudo consagrado pela televisão. Consagrado porque eu não podia ir, eu não podia diferente, algumas coisas que ele acreditava. Daí a minha filha todos os dias passava a toalhinha, todos os dias eu orava, eu pegava água e mandava para ele tomar. O meu genro, graças a Deus, a Jesus, que é essa igreja maravilhosa, o meu genro está bem, está ótimo. O meu genro, a perna já não levantava, o braço não levantava, a boca ficou torta. O meu genro caminha bem, o meu genro veio dirigindo para a praia. O meu genro... Quer dizer que todas as sequelas sumiram? Tudo em nome de Jesus.
Graças a essa igreja maravilhosa que eu amo de paixão. Eu amo essa igreja. Tá vendo, pessoal? Aquele, o seu Aristides, né? Aristides foi curado de derrame. Chegou aqui sentindo derrame, ele. Chegou aqui sentindo derrame, aquele senhor ali. E o seu genro deu e ficou com sequela. E agora, faz 2 meses, ele não tem mais nada. Jesus restaurou o corpo dele, né? Eu trouxe a minha toalhinha, e chego lá e passo nele, passo em toda a minha família. Filho, o que essa obra representa para a senhora? Olha, ela é maravilhosa. Depois que eu comecei pela televisão, e eu comecei a amar de paixão, eu chorava. Eu não tinha uma igreja que eu chorava muito. Eu chorava demais, porque para mim, assim, ó, era uma coisa maravilhosa. A presença de Deus, né? Maravilhosa foi ainda, mais maravilhosa. Olha, eu só tenho que agradecer a Deus. É diferente, pessoal. Você pode ir em qualquer outra igreja que você não vai sentir o que você sente aqui. Você pode ir em qualquer outra igreja que você não vai receber o que você recebe aqui. A injeção de fé na veia não é em qualquer lugar que você recebe. Porque tem igreja aí que a ovelha chega. Isso é para você, sacerdote, que está aí, que vai assistir essa programação, que está assistindo agora. A ovelha chega na sua igreja cansada, doente, e você fala para ela que ela tem que se conformar com a situação. Mas aqui o poder de Deus é diferente. Aqui você chega na miséria e prospera. Chega morto e sai vivo. Chega cansado e sai renovado. Amém, pessoal? Jesus curou seu genro. Restaurou. Então fala assim: obrigado, Jesus. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho mais nada para pedir, eu só tenho que agradecer. Então pode glorificar bem forte. Vai lá, meu irmão. Bem forte para Jesus, pessoal. Bem forte. Está vendo aí, ó? Olha o que essa mulher disse. Ela pegava o copo com água. Pegava o copo com água, colocava onde? Aonde que ela colocava? Olha a importância. Olha a importância de você manter o programa de televisão no ar. Daqui para mais uns 15 dias, mais uns 10, 15 dias, vai chegar para a gente o passaporte da TV Mundial. Quem está ouvindo o apóstolo falar na televisão? Vocês estão ouvindo falar? Ele vai mandar para todas as igrejas o passaporte. É como aquele carnezinho, só que é diferente. Você que já é coluna, você vai guardar o carnezinho e vai começar a jogar com o passaporte. Amém? O passaporte ele significa o que, pessoal? O passaporte dá direito a quê? A entrar em outros países a hora que você quer dizer, vai te dar livre arbítrio para você ir e vir. Esse passaporte mundial, ele vai proporcionar para você grandes portas. Portas vão se abrir para você que vai ajudar esse ministério. Amém? Então você vê aí, a mulher colocava toalhinha, peça de roupa, água na televisão para consagrar e passava no genro, passava na família. Hoje o genro está sem sequela nenhuma, porque o poder de Deus restaurou a vida dele. Amém? Diga glória a Deus. Olha, presta atenção que eu vou te dizer. Esse ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus, é uma terra fértil, gente. É uma terra que você planta e colhe. Ainda que você não colha no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma semana, mas o que você plantar aqui, você vai colher. Diga glória a Deus. Você vai plantar e você vai colher. Porque esse ministério é a mão de Deus poderosa falando na nossa vida. Amém, gente? Diga glória a Deus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amar.
firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, ó Senhor, estarei seguro. Por sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Senhor. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me, Senhor. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, querido. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor Jesus, Ele venceu. Aleluia! Aleluia! Ele venceu! Ele venceu!